Oi, pessoal! Esse aqui é o podcast Indústria de A a Z. E hoje o tema do episódio vai ser verde. Mas se você não está entendendo muito bem o que é isso, é porque a gente vai falar sobre taxonomia sustentável e entender o porquê ela é tão importante para uma economia de baixo carbono e para a transição energética. Quem vai ajudar a gente nesse desafio é o Superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da ACNI, Davi Bom Tempo, e o Guilherme Vinhas, que é escritor, advogado e especialista em meio ambiente. Vamos lá? Oi, pessoal, a gente está aqui no podcast Indústria de A a Z e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, mas que talvez muita gente não conheça, que é taxonomia sustentável. E para isso, a gente tem um convidado muito bom. Ele é o Guilherme Vinhas, ele é advogado e também escritor e está aí nas causas verdes, estudando muito e aprendendo muito sobre isso e veio compartilhar com a gente todo esse conhecimento dele. Bom, Guilherme, obrigada novamente pela sua participação aqui, obrigada por esse tempo com a gente. Eu acho que a gente agora pode explicar um pouquinho, né, porque taxonomia é um termo que a gente tem em diferentes setores, né? A gente vê na biologia, a gente vê na área jurídica, a gente vê em diferentes áreas, mas talvez a grande novidade para as pessoas seja realmente taxonomia verde ou taxonomia sustentável. E aí eu queria que você explicasse o que é esse termo, né? O que significa esse termo? Esse termo, taxonomia, é emprestado, como você bem mencionou, da biologia, né? Um botânico sueco chamado Carl Linnaeus criou essa expressão para classificar os seres vivos. Então, ele era um cientista pouco modesto. Ele dizia que Deus criou a vida, os seres vivos, e ele os classificou, né? A taxonomia são modelos de classificação. O Carl Lewis, por exemplo, criou o termo Homo sapiens, né? Que nos diz respeito. Então, quer dizer, quando a gente fala de taxonomia sustentável ou taxonomia verde, nada mais é do que a classificação do que é sustentável ou não, né? E qual é a importância disso, né? Quer dizer, por que que a gente fala de taxonomia, né? É porque a taxonomia, ela é, digamos assim, o primeiro passo das finanças sustentáveis, né? Como é que a gente sabe que o investimento em determinado projeto, que é financiado por uma Sustainability Bond ou um Green Bond, como é que a gente sabe que esse projeto é sustentável? Isso não pode ser digamos assim, é preciso haver ciência nisso, né? Não pode ser o que a gente acha que é ou o que determinada empresa pensa que é. Na verdade, a taxonomia ela é baseada na melhor ciência para determinar quais projetos ou quais iniciativas têm a capacidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, né, que podem mitigar o aquecimento global e que, portanto, merecem ser chamadas de sustentáveis. Em resumo, é isso. Quer dizer, a taxonomia tem a finalidade de orientar o fluxo de investimentos, né? Digamos assim, é uma ferramenta muito importante para isso. A gente pode falar então que é uma forma talvez de medir o nível de sustentabilidade de uma empresa, de uma organização? Sara, na verdade, ela consegue medir, né, o fluxo de. Primeiro, ela cria métricas, né, para o que é sustentabilidade. Então, você consegue, um investidor privado, por exemplo, consegue identificar se um determinado projeto é sustentável ou não. Em segundo lugar, o país consegue mensurar, né, o volume de recursos que estão sendo investidos em sustentabilidade. E depois ela serve também para evitar o greenwashing, né? O que é o greenwashing? O greenwashing é basicamente quando se tenta enganar o investidor dizendo que algo, determinado projeto, que determinada iniciativa é sustentável, quando não há nenhuma evidência científica de que de fato ele é sustentável.
E hoje o Brasil, ele tem a sua própria métrica de taxonomia, suas próprias regras, ou ele segue a de outros países, ele segue outros exemplos? Como que funciona isso? E também quando você falou, né, quando a empresa segue essas regras, né, de taxonomia, quando isso consegue ser comprovado, ela recebe algum tipo de selo? Como que isso funciona, assim, para falar, essa empresa segue, realmente tem taxonomia sustentável, passou por aqui e teve uma pesquisa em torno da sustentabilidade dela? Essa é uma excelente pergunta, Sara. Vários países, como eu mencionei, a União Europeia tem, a China tem, o México tem a taxonomia dele. O Brasil ainda não tem. A gente tem Uhum. iniciativas isoladas. A Febraban, por exemplo, a Federação de Bancos do Brasil, desenvolveu uma taxonomia há 2 ou 3 anos atrás, talvez um pouco mais, exatamente para que ficasse identificado quais produtos ou quais investimentos, segundo a Febraban, segundo os critérios utilizados pela Febraban, podem ser considerados como sustentáveis, né? Mas não existe uma taxonomia brasileira, digamos assim. E por que que isso é importante, né? Por que que os países desenvolvem as suas taxonomias? Porque os países são heterogêneos, quer dizer, você não pode, se o Brasil começar a utilizar a taxonomia europeia, por exemplo, a gente vai estar utilizando métricas que foram elaboradas com base numa conjuntura social, numa conjuntura econômica e até numa conjuntura de recursos naturais europeia, não nossa, né? O Ministério da Fazenda, no ano passado, em setembro do ano passado, salvo engano, colocou em consulta pública um projeto de taxonomia brasileira. Então, essa consulta pública, ela fez parte daquele conjunto de medidas que eles chamaram de transição ecológica, né? E a ideia foi colher propostas, críticas da sociedade para o que eles estão desenvolvendo como a taxonomia brasileira. Então, eu imagino que ao longo desse ano, criar a taxonomia é um projeto, é um processo demorado. A taxonomia ela tem que ser desenvolvida com a melhor ciência, então não é algo que se faz de uma hora para outra. A União Europeia, por exemplo, demorou mais de 3, 4 anos para desenvolver a sua taxonomia, então, enfim. Mas é algo que o Brasil já está trabalhando, o Ministério da Fazenda, como eu disse, está com esse assunto, e creio que vai ser muito importante para o país, para as empresas, terem esse instrumento pronto. Bem, em relação à segunda parte da sua Sim. pergunta, o que acontece? Na verdade, as empresas podem usar certificadoras internacionais para que elas sejam, na verdade, tenham, como você mencionou, entre aspas, um selo de sustentabilidade. As empresas de capital aberto, por conta da resolução CVM 193, elas são obrigadas a declarar publicamente o seu risco climático, né? Quer dizer, o risco a que ela está exposta por conta das mudanças climáticas, riscos físicos, financeiros, riscos de transição e tudo mais. E aí, quer dizer, ao desenvolver esse relatório, que a partir de essa resolução obriga que todas as empresas abertas, a partir de 2026, já publiquem. Então, elas estão, na verdade, contratando consultorias para que meçam esses riscos, consigam quantificar esses riscos e também as oportunidades, porque, na verdade, a gente fala muito dos riscos e dos ônus das mudanças climáticas, da transição energética, mas isso traz também muita oportunidade para as empresas, ainda mais para as empresas brasileiras, porque a gente já tem aqui uma matriz energética razoavelmente limpa, né? A gente tem muita energia renovável, energia hidrelétrica,
Então, enfim, a gente já tem um valor agregado em termos de sustentabilidade que outras regiões do país, do mundo não têm. Então, de fato, quer dizer, as empresas brasileiras têm uma grande oportunidade agora de agregar valor nos seus produtos e nas exportações, especialmente por conta de termos uma produção mais sustentável. Mas, se há uma emergência climática, é preciso lançar mão de todas as ferramentas. E isso é um paralelo muito interessante para a sua pergunta, porque aqui no Brasil a gente tem, como eu disse, a gente tem realidades muito diferentes, né? Então, Sim. assim, a gente não pode, por exemplo, em Santa Catarina, por exemplo. Santa Catarina é um estado que tem um desafio gigante, que é a indústria do carvão, né? A gente tem muitas termoelétricas ainda movidas a carvão, e o carvão é uma fonte de energia e uma atividade econômica muito importante em Santa Catarina. Então, é razoável, por exemplo, que a taxonomia brasileira entenda que investimento em gás natural, vis-à-vis o que aconteceu na Europa, para substituir o carvão, seja reconhecido como um investimento sustentável. Ou seja, a gente poderia ter direcionamento de recursos financeiros que passariam fundos de investimento, bonds que fossem específicos para investimentos sustentáveis aplicados em projetos de gás natural que venham a substituir o carvão. Isso, por Legal. exemplo, afeta diretamente as indústrias, a indústria de cerâmica no sul, por exemplo, né? Então, e aí é como você falou, quer dizer, a realidade de Santa Catarina é completamente diferente da realidade de São Paulo ou do norte e nordeste do Brasil. Então, a gente teria que, ter uma taxonomia brasileira é ainda mais desafiador, né? Porque a gente tem, de fato, além dessas questões todas econômicas e climáticas, a gente tem o desafio social também. Então agora, né, a gente já está encaminhando para essa parte final. Como última pergunta, eu vou querer que você explique um pouquinho qual que é a relação, né, da taxonomia, os benefícios, o que que ela traz para a indústria, para a sociedade como um todo, assim, né? Pensando qual é a relação dela com a indústria. É, eu acho que a gente precisa fazer uma conexão da taxonomia com a transição energética, inicialmente, né? Uhum. A taxonomia, como eu disse antes, ela serve ela é um mecanismo para orientar o investimento dos recursos em sustentabilidade, dentre as quais a gente tem a transição energética. Então, por exemplo, a gente pode ser que a taxonomia que venha a ser regulamentada no Brasil entenda que a produção, e provavelmente isso vai acontecer, entenda que a produção de hidrogênio verde é sustentável, né? Uhum. Então, todos os recursos que forem alocados em hidrogênio verde, e esse é só um exemplo, vão ser reconhecidos como sustentáveis. Então, você vai ter um maior volume de recursos na produção de hidrogênio verde, que, portanto, tem uma maior possibilidade de ganhar escala e se tornar relevante no país. Isso acontecendo, para a gente continuar no hidrogênio verde, mas poderia ser eólica, solar, Sim. ou ainda tecnologias que estão em desenvolvimento, a gente aumentando a produção de hidrogênio verde, a gente vai poder usar esse hidrogênio verde na indústria, seja para gerar energia, ou seja, por exemplo, como amônia, né? Um dos subprodutos do hidrogênio verde é a amônia, que serve para produzir fertilizantes, né? Então, a Legal. gente vai produzir, a indústria, por exemplo, vai produzir fertilizantes que vão ser considerados mais sustentáveis, né? E a sustentabilidade, hoje em dia, ela não é mais uma questão apenas filosófica ou apenas de fazer o que é correto. Ela tem valor. Quer dizer, um produto que é elaborado com sustentabilidade, com energia limpa, com energia renovável, ou pelo menos com energia mais eficiente, ela tem um valor agregado
que é a sustentabilidade. E aí, para a gente fechar, né, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre um projeto que você está desenvolvendo, que é o seu livro, né? Ele fala sobre transição energética e lá dentro tem um capítulo sobre taxonomia, né? Deixa aí uma dica para quem realmente quiser continuar esse assunto, quiser realmente ter mais conhecimento sobre a área. Ah, perfeito, Sara. Na verdade, enfim, como eu disse, eu venho estudando esse tema, trabalhando nesse tema já há alguns anos e percebi que faltava, isso não só aqui no Brasil, não, na Europa também, quer dizer, faltava um livro ou uma publicação que, de alguma maneira, consolidasse os fundamentos da transição energética, né? E aí resolvi escrever um livro que vai ser lançado agora, no dia 15 de maio, aqui no Rio de Janeiro, e no dia 4 de junho, lá em São Paulo, que chama justamente Fundamentos da Transição Energética, em que eu ali contextualizo como se dá, quer dizer, em que cenário se dá ou se inicia a transição energética e quais são os pilares da transição energética, ou seja, desenvolvimento de tecnologia, engajamento dos stakeholders, como se financia a transição energética, a gente fala de taxonomia nesse momento, instrumentos econômicos, crédito de carbono, enfim, todos os pilares da transição energética, né? Foi bastante desafiador escrever o livro, porque esse é um tema muito vivo, né? Ele está mudando o tempo todo, mas eu espero que as pessoas gostem. Na verdade, quem tiver interesse vai encontrar lá no livro digamos assim, uma consolidação do tema para seguir estudando e seguir depois, inclusive, se aprofundando nos diversos aspectos, né, da transição energética. Muito legal, Guilherme. Muito obrigada por estar participando aqui com a gente, por ter topado falar sobre esse tema que tá aí, né? Tá muito em alta, as pessoas estão começando realmente a falar sobre isso. Mas obrigada por esse tempo. Precisando, eu estou aqui à disposição de vocês. Foi um prazer. Bom, pessoal, agora a gente está nessa segunda parte do nosso podcast e a gente está com dois convidados de peso. O primeiro é o Superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, o Davi Bom Tempo. Muito obrigada pela sua presença, por participar aqui com a gente. E também nós estamos aqui com a nossa assessora de Meio Ambiente e também Sustentabilidade, a Letícia Carvalho. Obrigada, Leti, por estar aqui com a gente. Gente, para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria muito que você explicasse, Davi, um pouquinho de onde vem, né, esse termo, assim, taxonomia sustentável? Porque as pessoas, às vezes, escutam e não entendem, não sabem de onde vem, de onde surge. Queria que você explicasse um pouquinho esse começo e também qual que é a relação com as finanças sustentáveis. Bom, primeiro que é um termo que ele vem sendo discutido cada vez mais, né, tanto a nível internacional e agora também aqui a nível Brasil. Né, e é um tema que ele vai dar, né, é o alicerce para que você possa trabalhar várias temáticas de meio ambiente e sustentabilidade, né, trazendo aí como exemplo a transição energética. Então, hoje aqui na CNI a gente já tem uma estratégia bem focada em como fazer essa transição para uma economia de baixo carbono, e a transição energética é um desses pilares. Então, a gente vai trabalhar a questão da eficiência energética. Então, temos um programa chamado Aliança, onde com pouco investimento aplicado nos processos de uma planta industrial, você já economiza bastante energia, mas trabalhamos também na expansão de renováveis, eólica, solar, biomassa, a atração de novas tecnologias como hidrogênio de baixo carbono e captura de carbono, e também como fortalecer cada vez mais essa nossa política nacional de biocombustíveis, que também está sendo discutido bastante, né, como abrir novas frentes para a gente descarbonizar cada vez mais esse setor. Né? Então, para isso, a gente vai precisar financiar, né, essa transição. Né? E uma transição, ela custa, e custa caro. Né? Então, para isso que a gente começa a falar também sobre finanças sustentáveis, que é um tema que ela vai tocar vários pontos, ela vai viabilizar essa transição. Qual a necessidade de se tratar esse assunto no Brasil? A gente sabe que é um assunto que já está um pouco mais desenvolvido em outros países, mas por que agora o Brasil está
com esse assunto? Bom, o Brasil ele tem muitas vantagens comparativas, né? Hoje a gente tem uma matriz energética e elétrica bastante competitiva em termos de sustentabilidade, bastante limpas, né? Temos aí uma segunda posição quando se fala de liderança no setor de biocombustíveis, né? Ficamos apenas atrás dos Estados Unidos. Somos uma indústria que consome bastante energia, mas emitimos pouco CO2. Então, se a gente pegar aqueles setores mais energointensivos, como o cimento, siderurgia, petróleo e gás, o vidro, né, o papel e celulose. Então, todos eles, quando comparados a outros países, são bastante competitivos aqui, seja pela fonte de energia, seja por outros combustíveis, ou até mesmo investimentos em tecnologia e inovação que já foram feitos aí ao longo do tempo. Né? Temos aí grande reserva de água doce, né? Um insumo primordial para a fabricação, por exemplo, do hidrogênio. Né? E temos aí algumas vantagens, né, quando a gente compara essa agenda de sustentabilidade. Então, transformando tudo isso numa vantagem competitiva, traz aí a necessidade do Brasil desenvolver algumas linhas, entre elas o financiamento, para se colocar, né, como uma das grandes lideranças quando se fala, né, dessa nova economia verde. Quando eu imagino taxonomia, me vem as aulas de biologia, Sim. que aí se agrupa os seres vivos, né, em classes, enfim. Nessa área ambiental, na área sustentável, como é que a gente faria isso? Seria um grande glossário do que é sustentável, do que não é, quais são as boas práticas, como é que seria isso? Bom, é um sistema de classificação, né? A ideia aqui é não ser binário, ou seja, não dividir o que é verde e o que não é verde, mas, pelo contrário, é até estimular que aqueles setores mais energointensivos façam uma transição de forma estruturada. É uma verdadeira gestão de risco para que você possa fazer um maior aporte de capital, selecionar melhor e, mais do que isso também, atrair capital tanto nacional quanto estrangeiro, né? Você até chegou a falar um pouquinho disso no começo, mas quando você foi explicando, eu entendi que está tudo muito conectado, né? Quando a gente fala de taxonomia com transição energética, eu queria só reforçar isso e que você explicasse a importância disso, tanto para a transição energética do país, mas também para a política de ESG ou ESG, para quem está só nos escutando. Não, é importante você perguntar porque hoje a gente tem um fluxo de capital internacional direcionado para a ação climática de cerca de 600 bilhões de dólares por ano. Né? E pouco vem para a América Latina e Caribe, se não me engano, 4,5%. Isso nos levou a investigar o porquê. Né? Isso passa também por problemas no desenho de projetos, né? Para aquele que está promovendo uma atração de crédito, um acesso a crédito, né? Mas também do outro lado do balcão, né? Aquela avaliação se aquele projeto é ou não viável, daí a importância da taxonomia. Quando a gente olha para micro e pequenas empresas, também há necessidade de garantias. Talvez desenvolver um mecanismo de garantia coletiva possa facilitar esse acesso a esse capital. Fora isso, ainda tem a questão de hedge cambial, que é essa diferença, essa segurança, que é traduzida também num spread, que é adicionado, torna esse crédito um pouco mais caro. Então, a gente precisa trabalhar todas essas questões para que a gente tenha um acesso a um crédito cada vez mais competitivo. E, com certeza, que as empresas possam utilizar para fazer esses investimentos olhando para uma transição para uma economia de baixo carbono. E na prática, assim, um exemplo, como isso beneficia a empresa, né? O que ela ganha com isso? Bom, primeiro que você trazendo a sustentabilidade para a sua estratégia corporativa, isso reflete de forma positiva na imagem, na reputação. Você começa a atender regulações internacionais e com isso você tem acesso a novos mercados. E tem também a questão do perfil do consumidor, que ela vem se alterando cada vez mais. Então, as pessoas hoje querem saber como que aquele produto foi produzido, quanto que ele gerou de gás de efeito estufa, se ele tem um programa de gestão de resíduos, se aquela empresa trabalha eficiência energética, eficiência hídrica, se contempla o social. Então, isso tudo vem pesando cada vez mais na tomada de decisão do consumidor. E assim, como é que está a indústria brasileira em relação a essa questão da taxonomia? Há um interesse por parte da indústria, a demanda por parte da indústria para que isso avance, essa discussão avance aqui no país? Bom, é uma forma de você viabilizar crédito. Então, assim, quanto mais financiamento competitivo, melhor. Então, você tem uma facilidade maior de fazer qualquer tipo de transição.
É uma discussão que vem sendo bastante acompanhada pelo setor financeiro e, claro, a gente precisa jogar cada vez mais luz, porque quem vai ser o tomador de crédito é o setor industrial. Então é importante que ele acompanhe essa discussão, que participe também dos grupos de trabalho que vão ser criados pelo governo federal, né, para que ele possa também participar das melhores decisões quando olhar para o seu setor. Essas tragédias que a gente está vendo, né, Rio Grande do Sul, enfim, avançar nesse assunto é importante porque a gente vê, né, direcionamento de recurso e tudo. Como é que você vê isso? Bom, a questão de eventos extremos, então como lidar com isso, né? Acho que é uma agenda também bastante conectada com a agenda de finanças, né? É uma agenda que ela precisa ser aprimorada cada vez mais, até porque esses eventos extremos estão cada vez mais frequentes, então a gente começa a ver secas cada vez maiores, imigração, né? A questão das inundações, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, e isso nos traz também aí a necessidade de se falar da agenda de adaptação climática. Então, assim, como preparar aquelas empresas, aquelas grandes organizações, aquelas cidades para lidar com esse tipo de evento. E é isso, né? Então, se agora tiverem alguma dúvida, comentários, o pessoal deixa aqui nos comentários, né? Pode mandar também por e-mail, que aí a gente, quem sabe, né, faz um parte 2 ou traz de novo uma conversa nesse aspecto. Isso aí. Vem na G, assim. Nem para tomar minha água. Bom, pessoal, eu vim aqui rapidinho só para me despedir de vocês e para falar que quem quiser deixar aí comentários, elogios, sugestões, é só deixar nos comentários quem estiver assistindo pelo YouTube. E aí, para quem estiver nos escutando por algum tocador de áudio, é só mandar um e-mail para agenciacni@cni.com.br. O podcast contou com a participação do Davi Bontempo, que é superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, do Guilherme Vinhas, que é advogado, escritor e especialista em meio ambiente, e da Letícia Carvalho, que é setorista de Meio Ambiente e Sustentabilidade na CNI. A direção de áudio e vídeo ficou a cargo de Augusto Coelho. A produção e roteiro por mim, Sara Menezes, e a direção geral é de Ariadne Sakis. Eu fico por aqui e até a próxima!